Olá, amados e amadas. Eu tô aqui gravando meu segundo vídeo para glória e honra de Jesus Cristo, porque o Senhor mandou eu gravar esse vídeo, para que você possa ouvir as maravilhas que o Senhor faz, né? Eu quero primeiramente agradecer as grandiosas bênçãos que o Senhor me deu, que através da oração o Senhor me ensinou a conquistar muitas e muitas coisas através da unção de Deus, da glória de Deus e da busca do Espírito Santo. Então eu quero contar pra vocês, desde que eu tinha lá, como vocês viram no meu primeiro vídeo, eu tive muitos problemas familiares quando eu era mais nova, né? Não estudava, não trabalhava, o inimigo realmente destruiu a minha vida de uma forma que eu não tinha nem ânimo, né? Então fui uma pessoa que eu fiquei assim totalmente sem ter recursos, sem ter alegria mesmo pra correr atrás e fazer as coisas. Me envolvi com muitas coisas erradas no início da caminhada, assim, no mundo lá, quando eu era ainda uma adolescente. Então, com 16 anos de idade, eu tinha o sonho de estudar, de me formar. Meu pai, quando eu era criança, ele pagou as melhores escolas pra mim, ele sempre nos deu do bom e do melhor. Mas eu fui muito negligente a tudo isso, né? Por conta de tudo que eu tinha passado e as coisas que eu mesma tinha feito, eu acabei tendo várias oportunidades, mas não aproveitei essas oportunidades. Então, na minha adolescência, eu fui mãe muito jovem, né? Com 16 anos, 17 anos. E aí, eu estava ajudando a minha mãe, que tinha um salão de beleza, nos finais de semana. E daí eu ia pra escola, assim, às vezes não ia também, eu faltava muita aula, né? Só queria saber de festa e de bagunça, e acabei que perdendo muito tempo da minha vida, assim. E aí, graças a Deus, Deus levantou, nessa época eu não conhecia Jesus ainda, e Deus levantou uma pessoa na minha vida que pagou um curso de cabeleireiro pra mim, e a minha mãe sempre falava pra mim, e como eu ajudava ela nos finais de semana, no salão, a minha mãe falava pra mim, olha, você se dá bem com isso e tal, você leva jeito, as clientes dela falavam também, e ela falava assim, vai fazer um curso de cabelo. E eu pensava assim, como meu pai me incentivava a ser uma médica, ou uma advogada, ou uma profissão assim, né, que exigisse uma faculdade e tal. Eu falava, não, mãe, os meus pais eram separados, e eu falava assim, não, eu não quero ser uma cabeleireira como a minha mãe era, né? Eu achava assim que não ia me trazer lucro, que eu ia, assim, não ia desenvolver tanto quanto as possibilidades que o próprio Deus já tinha me proporcionado, né, de estudo e tal, uma base boa de escolar. E aí eu fiz esse curso, porque eu tinha ganhado esse curso. Quando eu cheguei nesse curso lá, as professoras do curso, elas falaram pra mim assim, nossa, você já sabe fazer tudo, né, o que você tá fazendo aqui? Você já sabe fazer muita coisa e tal. E eu percebi que realmente eu era muito boa, e que aquilo que minha mãe e os clientes dela falavam era verdade mesmo, que eu tinha dom pra mexer com cabelo, mas não era isso que eu queria fazer, assim, da minha vida, não pensava nisso, assim, era só como um extra. E foi que no primeiro mês que eu tava fazendo o curso de cabeleireira, o curso de cabelo, apareceu uma oportunidade de uma moça que tinha um salão de beleza, e ela tava indo embora da cidade, e esse salão tava com toda a clientela, não precisava comprar nem os móveis, não precisava comprar nada. E ela quis alugar esse espaço pra mim, já com as coisas dentro e tal, era um preço muito bacana, que não tinha nem como recusar. E ela falava assim, eu preciso de alguém que cuide das minhas clientes, mas eu muito insegura, porque eu tinha acabado de começar o curso, mas era realmente uma oportunidade que eu não podia perder, e eu acabei aceitando. E eu já comecei ali a atender bastante paciente, tanto que eu não consegui mais terminar o curso, porque eu não tinha mais tempo de ir pro curso, porque eu tava atendendo sempre clientes e tal. E o negócio começou a dar certo. Até que nessa época eu me casei, eu tive mais uma filha, tive mais um filho, né, que era a Maria Eduarda. E aí eu decidi cuidar dos meus filhos e passar esse tempo com os meus filhos em casa, fechei o salão. E algum tempo se passou, alguns anos se passaram, eu tive o meu terceiro filho, Cauã, né, e nessa época eu tava assim, já com 20 e poucos anos, e não tinha voltado, não tinha terminado os meus estudos ainda, não tinha terminado o segundo grau. Tinha esse desejo, mas eu comecei a perceber que já tava ficando tarde, que muito tempo já tinha passado, então eu tava me sentindo inútil mesmo, me sentindo assim que eu deveria ter feito muita coisa, mas eu tinha, também por não conhecer Jesus, né, eu tinha perdido tempo mesmo. E nessa época eu conheci o Senhor Jesus, e Deus começou a mudar a minha vida. Eu lembro que a primeira vez que eu ouvi sobre dízimo
foi quando eu estava fechando esse salão. E o único dinheiro que tinha me sobrado eram R$ 30. E eu ofertei tudo. Foi dado na igreja aquela palavra sobre a viúva pobre, que ela deu tudo que ela tinha. E eu senti de Deus naquela palavra. Então, desde sempre, eu tive o coração muito aberto para dízimos e ofertas, sempre. Isso me despertou já logo cedo. Nas primeiras vezes que eu fui na igreja, eu já ofertei tudo que eu tinha. Eu dei aqueles R$ 30 como meu dízimo. Falei, Senhor, eu entendi isso agora. É o único dinheiro que eu tenho e eu quero que o Senhor receba. Eu espero que o Senhor receba a minha oferta. E eu creio que o Senhor recebeu. Aí eu fiquei muito tempo sem ter salário, sem ter ganho, porque eu não trabalhava, eu só ficava os meus filhos em casa, né? O meu ex-marido que sustentava a casa. E aí eu fiquei uns 5 anos, mais ou menos, cuidando dos meus filhos em casa. E quando eu pensei em fazer algo, eu tava assim, um pouco de receio, tava me sentindo insegura no mercado de trabalho, né? Porque muito tempo tinha se passado e eu não sabia nem o que fazer. E foi quando eu recebi um convite de uma pessoa que me insistiu muito. Eu não gostava da área de vendas, eu achava que eu já tinha tido uma experiência na adolescência de tentar vender produtos cosméticos, mas não deu certo, até porque se vocês ouvirem o meu primeiro testemunho no início ali, na parte da minha adolescência, vocês vão entender por que eu não conseguia desenvolver, principalmente essa parte profissional. Eu não tinha estabilidade emocional, né, diante de tudo que tinha acontecido na minha vida. E aí, nessa época, eu recebi esse convite para trabalhar vendendo produtos, onde eu mesmo seria autônoma e eu mesmo seria dono do meu próprio negócio. Eu compraria ali os produtos e colocaria mais um valor em cima, como algumas redes aí que vocês já conhecem, assim, de cosméticos. E essa pessoa insistiu tanto e eu não tinha dinheiro, que precisava de R$ 130 para entrar, para depois comprar os produtos. E eu não tinha nem esses R$ 130. Eu não tinha, nessa época, eu não tinha conta. Eu tinha uma conta no banco, que eu acho que era uma conta poupança. Nem a minha documentação eu não tinha toda. Nessa época, eu já era mãe de 2 filhos. Eu não tinha cartão de crédito. E esses produtos, eles só podiam ser comprados com cartão de crédito. Então ela insistiu para mim entrar e tal, e nessa compra, nessa entrada de R$ 130, você compraria alguns produtos e ganharia algum material. E esses produtos em si, eles não eram vendas por catálogos, que nem muitas marcas eram antigamente, né? Eles não eram venda por catálogo, você não vendia para depois entregar o produto. Você comprava o produto primeiro e já entregava ele à pronta entrega. E aí ela falou pra mim, ela assistiu tanto que ela falou pra mim, Sheila, eu pago pra você. E assim que você estiver ganhando dinheiro, essa pessoa confiou em mim, e onde eu mesma não confiava, ela confiou em mim e falou, Sheila, tenta e vai dar certo, e você vai ganhar dinheiro. E assim que você estiver ganhando dinheiro com isso, você me devolve esses R$ 130. E eu aceitei, achei que eu não ia conseguir, e ali eu tinha os catálogos, e com os catálogos, eu consegui vender em torno de R$ 2.000 a R$ 3.000 sem ter os produtos. Eu já tinha vendido meu primeiro pedido. E foi um milagre que Deus fez. Já começou ali, né? Os milagres, assim, na minha vida. Ali, eu não tinha um cartão de crédito, eu fui até o banco. Eles me deram um limite. Eu não tinha trabalho, eu não tinha como comprovar minha renda. O banco já me deu, não sei como, porque naquela época era bem difícil. Me abriu um limite ali, pequeno, mas dava pra começar. Mas não era suficiente para eu fazer o primeiro pedido, porque eram os produtos caros, enfim. A diretora da marca naquela época me ofereceu o cartão de crédito dela para eu fazer meu primeiro pedido. A pessoa nem me conhecia direito. E foi feito esse primeiro pedido, eu paguei as duas certinho e Deus começou a abençoar. E eu comecei a vender muito. E eu fui uma das pioneiras, inclusive, dessa marca em Curitiba, que eu divulguei a marca nos salões de beleza, porque até então nos salões de beleza não tinha, as pessoas não conheciam. E eu levei para vários, eu tive essa ideia, né, como era na área da beleza, eu falei, vou vender nos salões de beleza. E como eu já tinha feito curso e trabalhado nessa área, eu sabia que era uma área que talvez desse certo. Eu comecei a vender muito e ganhar muito dinheiro com isso. Meu pai viu, na época o meu pai queria fazer um investimento e ele resolveu perguntar para mim se ele queria investir em mim. Ele queria investir nos filhos também, esse dinheiro e tal, nos ajudar. E ele perguntou pra mim se eu achava legal, se eu achava rentável, e se eu queria ter um salão de beleza, que ele tava pensando em comprar um salão de beleza pra mim, pra montar um salão de beleza pra mim. Mas a gente tava pensando em montar um negócio pequeno. Eu fiquei muito feliz, na verdade eu não tava acreditando muito, porque
né, como no passado, já tinha até cogitado, surgido essas oportunidades, mas não tinha acontecido. Eu resolvi não acreditar tanto, assim, naquilo, com medo de não acontecer. Mas meu pai estava realmente disposto a investir, mas o investimento era para ser pequeno. E nessa época eu fui convidada para fazer um freelance num salão de beleza, que foi uma amiga que me convidou. E ela falou assim, amiga, eu vendi uns pacotes e eu tô vendendo muito e eu não tenho pessoas para atender esses clientes, eu preciso que você venha um tempo pra cá. E eu tava bem focada em trabalhar com essa marca de produtos e vender, porque eu ganhava bastante com vendas. E eu falei, olha, eu só vou se você me permitir vender os produtos no salão. E ela vendia outras coisas e tal, mas ela acabou topando, ela aceitou e eu fui pra lá. Diante desse convite, eu recebi um outro convite, para resumir aqui, eu tava já em outro salão fazendo outro freelance. E esse salão era um salão maior, era um salão que tinha bastante clientela. E eu acabei comentando com a dona do salão que meu pai, da ideia dele, da gente montar o salão, que ele queria montar o salão pra mim, investir, né, e me dar aí de presente essa herança em vida, que era esse salão de beleza, pra eu me recompor aí, né, na minha vida financeira. Então, que era minha patroa, minha chefe na época, não estava vendo o salão dela, mas ela falou assim, peça pro seu pai vir aqui falar comigo, quem sabe a gente conversa e tal. Eu falei, eu acho que é muita coisa, a gente não tá pensando nisso, assim, meu pai não tá pensando em gastar tanto, é muito menos do que isso, mas eu vou falar. E eu acabei falando sem ter esperança nenhuma de que fosse dar certo o negócio, e no final das contas deu certo. Meu pai comprou o salão, que era muito mais caro do que a gente estava planejando de montar desde o início, começar do zero. Nessa época, o meu dízimo eram moedas. Eu dava moedas de dízimo, mas eu era muito fiel nos dízimos. E oferta mal eu podia dar. Então, às vezes, minha oferta era 10 centavos, 50 centavos. Meu dízimo, às vezes, era R$1, R$2, R$3. Então, eu tinha... Era o dinheiro que o meu esposo me dava, por exemplo, para eu fazer uma compra no mercado. Teve alguns períodos que a gente passou também por dificuldades. Mas o dinheiro que sobrava, eu tirava os 10% e dava de dízimo. E levava aos pés do Senhor. Eu fiquei muito tempo dizimando moedas. E o Senhor viu, né? Porque a palavra de Deus fala assim que quando nós somos fiel um pouco, Ele nos coloca no muito. E eu tive essa experiência com o Senhor. E num dia eu dizimava moedas e no outro dia eu estava ganhando em torno de R$20 mil. De um dia para o outro Deus fez isso. Esse milagre da minha vida. O meu pai comprou o salão, entregou a chave do salão, as chaves no dia do meu aniversário. E falou, filha, tá aqui no teu salão, é pra você. Eu tinha 20 e poucos anos, então muito nova e de uma desempregada que não tinha estudo, eu era uma empresária. E o Senhor começou a prosperar muito. Quando eu entrei lá, eu trouxe várias ideias novas e Deus ali foi me dando direções e começou até melhorar o movimento que tinha, clientela. E a gente eu consegui, assim, com a ajuda de Deus, fazer um trabalho muito interessante naquele salão de beleza ali. Só que, irmãos, eu quero falar uma coisa pra vocês. O nosso Deus, ele tem que estar em primeiro lugar em tudo. E o próprio dinheiro que o próprio Deus nos deu, ele não pode tirar a gente do propósito de Deus. E aquele dinheiro todo que eu tava ganhando, fez com que surgisse um orgulho no meu coração. Eu comecei a ficar orgulhosa por causa daquilo. E ali eu fui me perdendo do Senhor, né? Eu comecei a me afastar dos caminhos do Senhor Jesus. E foi a pior experiência da minha vida a partir daí, porque eu comecei a buscar as coisas do mundo novamente. E para quem tinha saído de um lamaçal, do fundo do poço, né, no passado, se vocês assistirem meu primeiro vídeo, vocês vão ver. Eu acabei me perdendo, assim, demais nessa época, assim. Eu voltei pro mundo, voltei a beber, eu comecei a viver uma vida de promiscuidade, de vergonha mesmo. Eu tenho muita vergonha, né, me arrependo imensamente. Não foi só por causa das coisas que eu passei depois disso, mas das consequências, mas foi por desagradar o Senhor, entristecer o coração do Senhor. Foi isso que me machucou ainda mais do que todas as coisas que eu vou contar agora. Então, todo pecado, ele tem uma consequência, né? E nós devemos sondar o nosso coração, pedir muito para Deus para que nos dê vigilância. E a gente tem que vigiar. Quando a gente busca em Deus, e Deus nos entrega algo muito maior do que nós pensamos, imaginamos. E nós temos que pedir temor do Senhor e ser muito gratos, porque nada do que nós temos é nosso, né? É de Deus. Tem algumas situações, alguns casos que não é Deus que dá as riquezas,
que a gente sabe que muita riqueza pode ser do mundo, para que nós venhamos permanecer no mundo, ou nos tirar mesmo da presença de Deus. Então, ali era Deus que tinha feito, mas eu não soube ser grata, né? Agradecer e viver conforme a palavra de Deus, continuar perseverando ali no Senhor. Que eu acredito que Deus teria muito mais ainda para acrescentar, mas essa experiência foi muito válida na minha vida e eu louvo a Deus até mesmo por isso, porque Deus, ele corrige a quem ele ama. Então, no princípio, quando a gente está no pecado, parece que é tudo muito bom, que é tudo muito gostoso, mas logo as consequências começam a surgir, principalmente quando o arrependimento não acontece. E eu me envolvi ali com as coisas do mundo e aos poucos eu comecei a perder não somente aquilo que Deus tinha me dado, a minha vida financeira, mas toda a minha vida desestruturou inteira, os meus filhos. Eu comecei a perder os meus filhos e eu passei por momentos assim que, como eu estava cega espiritualmente, quando nós afastamos do Senhor, nós ficamos cegos e a gente não enxerga aquilo que está acontecendo. Eu fui me deixando levar e não tomava atitude de voltar para o Senhor, nem de arrependimento. Então aquilo só foi se agravando e passaram-se 5 anos dessa forma. E quando eu percebi, eu já estava começando a perder as coisas. Eu costumo falar que tem muita gente que fala assim, não vem pelo amor, vem pela dor. Eu não vim pela dor, para a glória e honra de Jesus Cristo. Eu não voltei para o Senhor Jesus pela dor. A dor que eu senti era de estar entristecendo o coração de Deus. E Deus não permitiu, nenhuma dor, Deus não permitiu. Eu tinha sonhos que meus filhos caíam num abismo. Eu sabia que, como eu estava em pecado, poderia acontecer sim algo ruim com os meus filhos, com alguém da minha família, com os meus pais, porque quando a gente está no Senhor, sempre na minha caminhada, eu cobria eles de oração, cobria a minha casa de oração, né? Não tinha tanta experiência até então de oração, mas hoje eu sustento a minha casa em oração. Então, mas quando nós nos afastamos do Senhor, nós ficamos desprotegidos, né? A nossa casa, nossos filhos ficam desprotegidos e a gente abre brechas muito grandes para Satanás tocar realmente na nossa família. Então, eu agradeço, louvo a Deus, porque Deus é infinito em suas misericórdias e Ele não permitiu que nada de pior acontecesse com os meus filhos. E apesar de que o meu filho mais velho, como eu também relato ali no primeiro testemunho, ele se afastou dos caminhos do Senhor, porque eu tinha me afastado também. Então, né, não adianta a gente falar para os nossos filhos, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. A gente precisa ser exemplo, né? Não adiantava eu falar para ele, vai para a igreja, continue firme em Jesus, não se afaste, sendo que eu mesma não estava. Ele ainda era muito jovem, ele tinha 14, 15 anos. E essa é uma fase onde as mães, os pais precisam estar muito presentes na vida dos filhos, porque é uma fase muito especial, é uma fase que às vezes a gente pensa assim, adolescente, eles já estão querendo viver a vida deles, mas é uma fase muito difícil para eles também, muito confusa, eles estão aprendendo a ser adultos, é uma fase diferente da infância, né? Então eu creio assim que é a fase que os pais precisam sim estar muito presente na vida dos filhos e não foi isso que aconteceu, né? No meu caso eu comecei a dar mais valor para as coisas do mundo, para as coisas da carne, do que para tudo aquilo que Deus tinha me dado, uma família, né, meus filhos, o sustento dos meus filhos, ainda muito mais do que eu podia imaginar e daquilo que eu merecia. E eu não soube dar valor. E ainda assim Deus teve misericórdia, porque quando eu comecei a perder um pouco, não era muito não, mas eu comecei a perder um pouco do dinheiro, eu vi que os negócios não estavam indo muito bem, eu percebi que eu já estava longe, o Espírito Santo já estava me tocando, já estava me chamando de volta, foi muito difícil voltar. Eu sofri, mas de outras formas, não foi vida financeira, não foi aquela história de Deus tirou tudo que eu tinha. Eu vim pelo amor mesmo, pelo amor, pela saudade que eu tinha em Jesus, porque eu sabia quem Deus era e que Deus tinha uma obra, eu ainda sentia que Deus tinha uma obra na minha vida. Eu já tinha conhecido, né, tem aquele louvor que canta, que fala assim, quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. Então, quem já pisou no Santo dos Santos não sabe viver em outro lugar. Eu não sabia viver em outro lugar mais. Por mais que eu já tivesse experimentado o mundo, né? Eu não tinha nenhuma pretensão de ficar lá. Eu percebi que lá não era o meu lugar. Aquilo tudo estava me entristecendo, a forma como eu estava vivendo. E eu acabei largando tudo e voltando para Jesus, né? Para os braços do Pai. E eu quero falar para você que a casa do Pai nunca fechou as portas para você, né? A casa do Pai está aberta. Você que está afastado dos caminhos do Senhor, o Senhor não te julga. Pode o homem julgar, né?
A igreja também não julga, não é para julgar. Infelizmente tem pessoas e pessoas, né? Mas Jesus é aquele que te ama, né? Jesus, ele não tem nada a ver com isso. Eu quero te falar assim, que se você tem o desejo de voltar, volte hoje, volte agora, volte, você não precisa somente o dia que você for na igreja voltar para casa do Pai, se reconciliar. Você pode agora mesmo fazer essa oração, né? Entregar para o Senhor: Senhor, eu te entrego novamente a minha vida, né? É um passo, é uma oração, é uma fala tua, é um abrir da sua boca, e Deus, ele vai te ouvir, amém? Porque ele nos resgata. Se você está sem força, abre o teu coração e diga: Senhor, estou sem força, mas eu te amo e eu quero voltar agora para os seus braços, amém? Então, continuando, eu voltei para o Senhor, para os caminhos do Senhor. Mas aí sim, irmãos, aí começou o meu deserto, a minha luta, a minha guerra. Hoje eu falo sorrindo porque Deus é tão maravilhoso que me sustentou. A dor que Ele faz, Ele mesmo cura, né? Quando a dor, ela vem do Senhor, ela é para um propósito. Ela não é para te ferir, ela não é para te matar, não é para te machucar. Então eu glorifico a Deus porque eu aprendi, em meio ao deserto, a adorar o Senhor. E eu louvo a Deus por isso. Ali sim eu comecei a ficar completamente sem nada. E aí, quando eu estava no Senhor, Deus permitiu que eu começasse a perder tudo. Mas foi depois que eu já tinha tomado minha decisão. E era uma decisão muito certa, eu não ia voltar atrás. Às vezes o inimigo, foi uma guerra espiritual muito grande, porque quando nós voltamos para o caminho do Senhor, o inimigo, ele faz de tudo para tirar a gente do caminho. Se você voltou para o Senhor agora, se você está se reconciliando, ou se você aceitou Jesus agora e está no começo da caminhada, persevere. Então, eu já conhecia o Senhor, já tinha experimentado as maravilhas de Deus, a paz voltou no meu coração, principalmente essa paz que excede todo entendimento, era o que eu sentia, aquela diferença de estar no Senhor e antes, quando eu não estava. Eu não sentia paz, eu me sentia angustiada, por mais que parecesse que as coisas estavam dando certo, eu não tinha a paz que eu voltei a ter quando eu voltei para os caminhos do Senhor. Então, nessa época, eu comecei a perder dinheiro, trabalho, os meus filhos. Foi uma época que meus filhos, Deus permitiu que meus filhos se afastassem. E quanto mais essas coisas aconteciam, mais eu me fortalecia, me firmava em Deus. Eu estava muito fraca espiritualmente, mas ali Deus estava criando as minhas raízes, né? Fortalecendo as minhas raízes para que mais tarde eu fosse constante e fiel a Deus. E eu falava para o Senhor nessa época, eu dizia: Senhor, eu sei que o meu Redentor vive, eu sei que o meu Redentor vive e reina, e Ele vai entrar com providência na minha vida. Mas eu não sabia, irmãos, que aquele deserto ia demorar tanto tempo. Esse deserto durou durante 2 anos. Eu trabalhava de dia para comer à noite. Eu passei por um período muito, muito difícil. No primeiro ano, meus filhos ficaram longe. Eu fiquei esse ano inteiro. Graças a Deus ali, eu tive experiências com o Senhor que eu aprendi a orar, aprendi a jejuar junto com o corpo, junto com os irmãos da igreja, porque ninguém é igreja sozinho. A gente precisa de ajuda, você precisa de ajuda. Se você não consegue se alicerçar, você precisa pedir ajuda para a liderança da igreja, procurar os pastores, as pessoas responsáveis para estar orando com você. É bem importante você ter, né, irmãos ali, estar inserido no corpo, estar ouvindo a palavra, que é o alimento. Você precisa estar inserido, congregando na igreja. Ali eu fui fortalecida, ali eu aprendi a orar, eu aprendi a verdadeiramente jejuar e buscar o Senhor. Eu li a palavra todos os dias, eu assistia pregações, eu comecei a me encher verdadeiramente do Espírito Santo. Eu ouvia louvores, eu enchia a minha vida com tudo que era do Senhor e nada daquilo que não era do Senhor. Nessa época eu me libertei completamente de redes sociais, de televisão, até porque eu não queria me contaminar, porque eu não queria dar nenhuma brecha para Satanás entrar e me carregar para o mundo de novo e viver tudo aquilo que eu vivi, aquela falta de paz, aquela tristeza que tinha
aquele vazio dentro de mim que só quem já esteve completamente na presença do Senhor e depois longe que percebe, né? O quanto isso é o mais doloroso, é você perder a presença do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo se afasta de nós por causa do nosso pecado. E é só por nós mesmos, irmãos. Nada, a palavra de Deus fala que nada pode te afastar do Senhor. Absolutamente nada. Nem a morte, nem os anjos, nem principados, nem potestades. Nada pode te afastar. Né? Nem a nudez, nem a fome, nem as águas. Então, assim, só você mesmo. Quando você peca, o Senhor se afasta, não é você, é você que se afasta de Deus, não é Ele que se afasta de nós. Mas quando nós pecamos, a gente coloca uma barreira entre nós e Deus, né? Uma barreira que foi quebrada por Jesus Cristo, mas nós vamos lá e recolocamos essa barreira de novo por conta própria. E ali, irmãos, eu passei por um deserto muito grande, orando 1 ano para os meus filhos voltarem para casa. Eu queria restituição dos meus filhos. Eu tinha me afastado dos caminhos do Senhor, onde o meu primeiro casamento foi completamente dissolvido, né? Um casamento muito conturbado. Foi permissão de Deus, eu creio, porque eu sofri muito dentro desse relacionamento, que é um outro testemunho também muito forte. Deus fez uma restauração interior, né, nas minhas emoções, de tudo aquilo que eu sofri também dentro desse relacionamento. Mas ali eu estava lutando pelos meus filhos, pelo retorno dos meus filhos para casa, né? Que como eu estava cega, sem forças, nessa época meu ex-marido acabou levando os meus filhos a morar em outra cidade com ele, e eu nunca tinha ficado longe dos meus filhos. Eu senti muito a falta deles, foi quase 1 ano, mas eu fiquei ali orando, buscando o Senhor, e orando muito pelos meus filhos, para que Deus trouxesse eles de volta. E eu tinha muito receio deles estarem longe de mim, e principalmente longe da presença do Senhor, né? Porque eu sabia que se eles fossem criados longe da presença do Senhor, ia haver uma consequência muito grande. Então, Deus trouxe os meus filhos de volta depois de 1 ano. E ainda no primeiro ano, esse salão que meu pai, onde era o meu salão, que meu pai tinha me dado, ele tinha como se fosse um sótão, um apartamento na parte de cima dele. E como eu fiquei sem dinheiro para nada, na verdade, quando eu estava no pecado, eu tinha casa, eu tinha carro, eu tinha um relacionamento fora da vontade de Deus, mas eu tinha tudo isso. Eu não precisava pagar uma conta, nada, mas estava sofrendo nas garras de Satanás, né? Onde eu era pisoteada realmente pelo inimigo nesse relacionamento. Eu tinha aparentemente de tudo, mas ao mesmo tempo não tinha nada. Eu não tinha os meus filhos, eu não tinha o Senhor, eu não tinha a presença do Espírito Santo, né? Deus não me usava mais. Assim, até pela misericórdia de Deus, às vezes Ele nos usa, mas não quer dizer que nós estamos expressando verdadeiramente, né, a vontade perfeita e soberana de Deus, né? Deus é muito, muito misericordioso. Que eu decidi, depois disso, quando eu tive essa decisão, a largar o pecado, largar essa pessoa, o relacionamento que eu vivia, né, e voltar para os caminhos do Senhor. Então, eu larguei, eu fiz uma renúncia mesmo, né? Eu andava de carrão, eu tinha uma casa grande, num condomínio fechado, mas não estava feliz, longe de Deus, naquele relacionamento que não era de Deus. Eu sabia que eu estava em pecado, porque nós não éramos casados. No papel eu nem tinha me separado ainda do meu primeiro esposo, nós já estávamos separados, já fazia 5 a 7 anos mais ou menos. Mas ainda esse relacionamento a pessoa não queria nada com Jesus, não queria saber, né,
de se converter. Então eu vi ali que era algo que estava travando a minha vida, né? Eu já estava indo para a igreja nessa época, a pessoa até chegou a ir comigo algumas vezes, mas quando eu realmente, né, comecei a tentar a falar e introduzir o evangelho e falar do amor de Deus, essa pessoa, ela negou, ela não quis, e eu vi que aquilo ali estava travando mesmo. Então eu decidi abrir mão dessa pessoa que na época eu achava que amava muito, que era a paixão, o amor da minha vida. E depois a gente percebe que quando a gente está cheio de Deus, a gente percebe que Deus, ele queima todos os outros amores da nossa vida e que o primeiro lugar é Ele. E glória a Deus por isso, porque eu fui liberta. Foi difícil, foi bem difícil. Eu tive que fazer uma renúncia, né, desse relacionamento que a gente pensa que esse relacionamento nos proporciona prazer, mas se Deus, quando Deus abre os nossos olhos espirituais, a gente percebe que aquele relacionamento que não é de Deus está só trazendo angústia e dor, muito mais do que qualquer tipo de prazer. A presença de Deus não tem preço, ela é muito maior do que qualquer outro tipo de sentimento que a gente possa sentir, que a gente acha que é bom. Deus é muito melhor, a presença dele é muito melhor do que qualquer outra coisa na face da terra. E eu abri mão de casa, abri mão de carro, de contas pagas, e eu sabia que poderia acontecer tudo isso, mas eu já vim decidida a amar o Senhor acima de todas as coisas e voltar a me arrepender, né? Porque quando a gente cai em pecado, a gente precisa voltar lá atrás e ver aonde que a gente errou, aonde que a gente pecou. Então eu simplesmente abri mão de tudo isso e fui morar lá naquele sótão, né? Porque eu não tinha como pagar aluguel. E eu fiquei lá no primeiro ano sozinha, sem meus filhos. Eu tomava banho na academia, porque no banheiro não tinha como colocar um chuveiro. Então eu fiquei tomando banho na academia. Um ano depois, glória a Deus, aleluia, Deus trouxe os meus filhos de volta. E era muito dolorido para mim como mãe, ali ter que morar num lugar onde não tinha onde os meus filhos tomarem banho. Então, graças a Deus, meu pai morava ali perto. Eu ia lá, dava banho nas crianças, a gente comia na casa do meu pai. Tudo era ele que comprava, porque nessa época aí Deus já tinha mexido muito nas minhas finanças. O movimento todo do salão já tinha se esvaído, tinha perdido, aconteceu algumas coisas, eu fui roubada. Entraram no salão e levaram cerca de... Na época eu tive um prejuízo muito grande, o pagamento dos funcionários, um estoque que eu tinha comprado para o ano todo, e eu tive que comprar novamente todo o estoque de novo para poder trabalhar. E aí eu parcelei no cartão, até então, né, meu nome, eu sempre paguei minhas contas completamente certo, nunca fiquei devendo nada para ninguém. E nessa época eu comecei a não ter recurso mais para pagar. Então, eu não tinha mais dinheiro para pagar as contas, eu não tinha mais dinheiro para nada. Comecei o meu nome sujou, eu tinha prestação de veículo, eu tinha o aluguel do salão para pagar e o aluguel do salão começou a atrasar. E eu não tinha realmente possibilidade nenhuma de reverter aquela situação. Eu esperava por um dinheiro que talvez fosse entrar numa causa na justiça. Isso não aconteceu, porque também foi numa época que eu estava afastada dos caminhos do Senhor. Quando a gente faz as coisas fora da direção de Deus, Deus não se encarrega Deus não é responsável por aquilo que a gente faz de errado fora da presença de Deus, né? Então jamais eu iria cobrar o Senhor por isso, e jamais iria cobrar o Senhor, porque, né, a gente não coloca Deus na parede. Ele é Deus, ele é soberano, ele sabe tudo que ele faz. Então eu fiquei morando ali com os meus filhos mais um ano. Depois de um ano que eu consegui voltar a morar numa casa, e eu orei muito por isso.
pedi a Deus em detalhes. O Senhor nos deu uma casa toda mobiliada do jeito como eu havia pedido, em detalhes. Eu precisava até de uma máquina de lavar na época, Deus proporcionou. Foram muitos detalhes assim, que eu vou me estender muito se eu for contar aqui. Mas o Senhor foi restituindo aos poucos. E eu sempre firme ali no propósito, sempre firme no Senhor, nos dízimos, nas ofertas. No dia que eu decidi fazer essa renúncia, abandonar todas essas coisas lá no passado, eu recebi uma palavra naquela manhã, que eu estava inclusive indo embora lá de onde eu morava. Eu recebi uma palavra e o Senhor falou: seja fiel no pouco que eu vou te colocar no muito. E eu sempre fui fiel ao Senhor, e a partir dali Deus foi mudando sempre a minha história. Chegou no momento que 20 dias antes de começar a pandemia, Deus tocou no meu coração. Deus já havia falado comigo 6 meses antes sobre uma entrega, e eu não entendi o que era. Nesse dia eu perguntei para o Senhor: Senhor, o que é? Eu senti o Espírito Santo claramente falando comigo: você lembra daquela entrega? Eu falei: sim, Senhor. E Deus disse para mim: é o salão. E eu relutei um pouco ali durante os 15 minutos, chorei, entreguei também. Foi outra renúncia que eu fiz. Eu renunciei à moto que eu tinha também. Eu tinha uma moto grande que eu tinha comprado e tal, que era o meu sonho. Foi o meu Isaac, eu entreguei para Deus. Também já estava começando a ficar endividada. Foi outro milagre que o Senhor fez também. Foi outro testemunho, que foi eu consegui quitar essa moto, que foi bem difícil, assim. E aí, nesse tempo todo, assim, o Senhor foi me tratando, foi me moldando, foi me alimentando, me fortalecendo. E a minha vida só foi melhorando. Mas quando chegou nessa época, o salão, ele tava... a minha empresa tava só decaindo. E apesar de o Senhor me levar para uma casa melhor, e a gente está mais perto de Deus, eu e os meus filhos, nesse aspecto estava melhorando, mas no aspecto financeiro ele só piorava. O salão começou a não entrar mais clientes, comecei a perder clientes. Então eu relutei um pouco ali quando Deus falou comigo, mas eu entreguei, foi uma entrega. Eu falei: Senhor, eu te entrego. Tinha esperança de eu receber esse grande dinheiro, eu estava pensando em investir lá e melhorar, mas graças a Deus, Deus não permitiu, porque futuramente, vocês vão entender por quê, eu iria perder tudo isso, que foi na pandemia. E aí eu entreguei. Quando eu entreguei, eu pedi um sinal para Deus me mostrar que era mesmo o Senhor que estava falando comigo. No outro dia, uma mulher veio pedir para mim a sala onde eu estava, e eu não precisava sair de lá, o contrato era por tempo indeterminado, né? Veio uma mulher e fez uma oferta, e ela falou para mim assim: olha, tem gente interessada na sala, o que você acha, tal, de sair daqui? Você já pensou em sair daqui alguma vez? E eu senti que era da parte de Deus. O Senhor falou comigo, eu obedeci, eu só obedeci, e foi muito rápido. Deus me tirou de lá, e eu montei ainda um salão em casa, porque eu tinha muitos móveis, era muito grande o salão. E eu montei um salão em casa. 20 dias depois começou a pandemia, porque nessa época eu já estava morando numa casa bem grande, estava até indo bem o negócio. Mas aí quando começou a pandemia, todos os salões do Brasil, né, fecharam. Todo mundo tinha medo de sair de casa. Não entrava uma alma viva no salão mais. E eu fiquei impossibilitada. Todos os meus filhos estavam em casa já nessa época. E eu comecei a ficar com medo do meu dinheiro acabar e eu não ter recurso de sustentar os meus filhos, né? E aí... Eu realmente comecei a procurar emprego, e foi aonde Deus preparou um lugar onde eu conheci a terapia capilar. Eu não era terapeuta capilar, mas nesse lugar Deus permitiu eu aprender tudo sobre terapia capilar, até porque era pandemia e nessa época não estavam contratando. Foi outro milagre que Deus fez, porque ninguém estava contratando, os salões estavam todos fechados. E era um dos melhores salões de Curitiba. Não era um salão convencional, é um hair spa.
totalmente diferente, a forma de atendimento e tal. Um trabalho muito gostoso, muito tranquilo, mas foi muito difícil de entrar lá, porque eu tive que passar por várias etapas e o Senhor foi me honrando em cada uma delas. Eu tive que fazer uns testes bem difíceis, estudar bastante para entrar, e para a glória e honra de Jesus Cristo eu consegui. E era para eu ficar 3 meses como auxiliar, e eu não era auxiliar, eu era empresária. Então, em 15 dias o Senhor já me colocou como profissional ali, e eu comecei a aprender muitas coisas. Eu fiquei nessa empresa durante 4 anos, foi um aprendizado. Muitas coisas Deus me ensinou, eu fiz muitos cursos, eu voltei a estudar nessa época, eu comecei a me preparar e o Senhor preparou tudo. Eu voltei a fazer faculdade e o Senhor foi me direcionando. Hoje eu faço faculdade de biomedicina e naquele trabalho o Senhor começou a falar comigo que Ele ia me honrar. E hoje estou aqui para contar para vocês que eu já estou na metade da faculdade de biomedicina. Deus realizou todos os meus sonhos. Eu estou aqui no meu consultório. Eu trabalho numa clínica de transplante capilar. Hoje eu sou terapeuta capilar da clínica. Eu tenho certeza que é só o começo. Eu quero te dizer que Deus é fiel, que Deus é maravilhoso. Eu quero te dizer que Deus realiza sonhos e os sonhos dele são muito maiores do que os nossos. Ainda que você não possa ver, dependendo da dificuldade que você tem passado, não sei pelo que você está passando, mas eu quero te dizer, confie no Senhor, ore, jejue, leia a palavra. Deus, Ele tem mais para a tua vida, Ele quer te acrescentar muito mais. A palavra de Deus diz que os pensamentos dele são muito maiores do que os nossos, e hoje eu sou muito realizada. Eu ainda vou fazer mestrado, doutorado, quero fazer uma pós. Deus foi me direcionando nesse caminho, me dando as instruções, me dando as direções. Eu quase fiz outra faculdade, mas eu fui direcionada por Deus para continuar na minha área, né? Trabalhar com cabelo, mas ainda Deus era para eu aperfeiçoar muito mais. Então, o conhecimento que eu tenho hoje, o salário, tudo foi assim, porque também eu sempre fui dizimista fiel, ofertante na casa do Senhor, sempre fui nessa parte financeira, assim, nunca tive nada que me prendesse, assim, eu nunca fiquei dando meu dízimo com dó, era sempre com alegria. Eu tenho alegria de ofertar e dar o meu dízimo pro Senhor, porque não é para as pessoas que a gente dá o dízimo, é pro Senhor, né? Às vezes tem pessoas que eu vejo que falam assim, mas eu vou dar para tal pastor, ele tem um carrão e ele fica só gastando dinheiro, e você não sabe o que aquela pessoa passou na vida dela para chegar onde ela chegou hoje. Que nem os meus pastores, por exemplo, o dinheiro, eles têm uma vida muito abençoada, mas não foi da igreja, foi porque eles trabalharam para isso, né? Então, assim, não se prenda por conta disso. Mesmo que o pastor ali, a igreja viva só da obra, a pessoa, se ela não estiver fazendo corretamente a obra de Deus, ela vai ter que dar conta com Deus. E você vai ter que dar conta do que você está fazendo com Deus. Então, Deus vai te honrar se você honrar Ele. Amém? Então, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o meu Instagram para vocês darem uma olhada, que Deus fez na minha vida. Hoje eu não sou mais somente uma cabeleireira, né? Eu trabalho na área da saúde, eu trabalho com doenças, eu trato doenças do couro cabeludo, né? Anomalias, eu trato qualquer tipo de fio, não importa o dano que esteja causando nesse fio, eu consigo tratar hoje com o conhecimento que eu tenho, né? Totalmente diferenciado daquilo que eu fazia antes. Deus é maravilhoso, Ele é fiel, e eu quero abençoar a tua vida com uma oração. E eu quero pedir, Senhor, que o Senhor transforme, Paizinho querido, tudo que precisa ser transformado na vida dessa pessoa, Pai, que está me assistindo agora. Que o Senhor possa, Pai, acrescentar a fé, Senhor Jesus, dessa pessoa. Em nome de Jesus, que o Senhor mude a história, Senhor. Muda o quadro agora, Senhor, aonde ela estiver. Que o Senhor venha ativar ela, Senhor, em fé, Pai.
No nome de Jesus Cristo, muda todas as coisas, muda a mentalidade. O Senhor é o Senhor da nossa mente, Paizinho querido, que o Senhor toque em mentes, Paizinho querido, no dia de hoje, Pai, que essa pessoa está me assistindo, porque o Teu poder, Pai, Ele é para ontem, para hoje, para amanhã, eternamente, Senhor, que o Senhor venha fazer um milagre, Senhor, que o Senhor venha derramar do Teu poder e da Tua glória sobre a vida dessa pessoa que está me assistindo, em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe.